Aleluia, glória a Deus. Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, eu te convido a abrir comigo em Efésios, capítulo de número 2. Te adoramos, Jesus. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força
Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. Nos diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Amém? Efésios tem essa capacidade de pegar a gente, colocar a gente num lugar de uma compreensão da dimensão das coisas. Há quem diga que a igreja é o novo Israel de Deus. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que o Israel de Deus continua sendo Israel de Deus. E o que diz o texto é que houve pacificação aos de perto e aos de longe, fazendo com que barreiras de inimizade fossem quebradas, trazendo para perto aqueles que dificilmente conversariam, porque convergir sobre algo é complexo, é colocar pessoas distintas, com opiniões diferentes, para conversar na mesma mesa. Você notou nesse texto que tudo aquilo que é complexo sobre o relacionamento com o Senhor, sobre o relacionamento do pai para com aqueles, então, chamados de filhos, o relacionamento da circuncisão e da incircuncisão, o vínculo entre as pessoas que transitam na fé encontram pacificação na pessoa de Cristo. Porque Ele não é só o Jesusinho gente boa, legal, Jesus é maravilhoso. E Ele é perfeito. Mas Ele tem na sua missão essa completude de colocar todos sentados na mesma mesa. E quando todos estiverem sentados na mesma mesa, ao olharem para Ele, o resultado vai ser o mesmo do que apontaram os profetas do passado, indicando em Cristo, que todos aqueles que olhavam para Ele eram iluminados. Jesus é irresistível. Jesus é sobrenatural. E nele convergem todas as coisas, porque Ele é o fundamento de todas as coisas.
Jesus não é alguém querendo selar a paz como alguém que representa a ONU, por exemplo. Jesus não está nem aí com a ONU, porque a ONU tem partido. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está acima de todo e qualquer trono, principado, organização humana, denominação, mecanismos de fé, de bandeiras. Porque todo o poder de Cristo emana trazendo clareza a tudo isso. Ah, pastor, Jesus é meu amigo. É mesmo. Mas o relacionamento de amizade com Cristo só pode ir até onde o senhorio dele já é uma realidade. Porque senão você encontra o Jesus do ping-pong, né? Não. Nele todas as coisas encontram sentido. Então eu não posso tratar isso numa banalidade. Amigo, não. É profundo. Ele é mais fiel, verdadeiro, poderoso, soberano. E quando a gente vai lendo esse dorso, essa estrutura que apresenta a envergadura, a grandeza, a dimensão de Jesus, a gente não se coloca num lugar distante, porque Ele nos traz para perto do que Ele está fazendo. Irmãos, ninguém está construindo nada aqui no Mevan Ibirapuera, a gente está cooperando com o Senhor, e procurando não atrapalhar, procurando não ser pedra de tropeço, procurando ajudar, cooperar, instruir, ter clareza naquilo que está fazendo, como está fazendo, para onde está indo, para que as pessoas encontrem uma plataforma, uma estrutura, para poder florescer na sua casa, sua vida, sua família, mas sem tirar os olhos de Jesus, porque se nós que estamos à frente, os pastores dessa casa, tirarem os olhos do Senhor, da referência que Ele é, em tudo que temos vivido, tudo vai ruir. Tudo vai ruir. Tudo vai cair. Eu não estou falando só do que a gente está fazendo, não. Eu estou falando do que a história afirma. Nós temos cantado canções, eu tenho levantado profetas dessa geração, perguntando, aonde estão os reis, Claudinho? Aonde estão os impérios? Aonde estão a majestade de povos passados que se levantaram, oprimiram, fizeram e aconteceram, construíram coisas muito mais relevantes do que Roma construiu e ruiu. Fazer alguma coisa, edificar alguma coisa, tem sua relevância, a gente precisa de estrutura, mas a estrutura serve à essência, e não a essência trabalha para a estrutura. É como o seu cérebro, ele está protegido dentro de uma estrutura. Se você tem um traumatismo craniano e não afeta o que é mais importante lá dentro, você continua vivendo sem sequela. Agora, se aquilo que é mais importante se perde, a estrutura pode ter ficado intacta, de nada mais serve. Então, cuidado com o fluxo. Nós não trabalhamos para servir a estrutura serve, existe para servir a essência, e a essência é Jesus. Então tudo que é feito, como é feito, da forma que é feita, precisa ser aferida para que essa envergadura de Cristo, no seu poder, no seu senhorio, não se perca dos nossos olhos, porque senão a gente vai fazer um monte de coisa, talvez até construir bezerro de ouro, para que depois apareça alguém que não tirou os olhos dele e diga, gente, desnecessário. Agora, quando você faz o que é necessário, quando está pronto, aí ele vem e a gente continua com o coração de menino da mesma forma, aí você vê o quanto que tudo vale a pena. Você já conquistou alguma coisa na sua vida que a sua vida virou um inferno? Você tem alguma história para contar desse jeito? Tipo, em determinado momento eu tomei uma decisão, eu fiz dessa forma, e fazendo dessa forma, não tive mais paz? Agora, quando céu e terra se encontram,
trazendo um alinhamento perfeito na linha do tempo da sua vida, lá na sua casa. Você começa a entrar em lugares de conquistas que não vão se perder pelo tempo, porque o seu coração, no momento do passo, estava no lugar certo. Então, a oração mais ousada que existe é: Senhor, venha a nós o teu reino. E nesse reino, nesses presságios que a igreja expressa, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe aonde que o céu e terra se encontram na terra? Aí dentro de você, alinhamento perfeito entre a necessidade de executar algo, alcançar essa conquista e se manter num lugar maravilhoso, no relacionamento com Jesus, amando seus filhos, servindo seus filhos, apontando eles para o futuro, cuidando da sua esposa, cuidando do seu marido, pagando suas contas, sendo generoso com quem precisa, sendo bondoso com quem merece e com quem não merece, se mantendo conectado com Ele, vivendo o Evangelho de tal forma que o tempo vai passando, passam meses e logo você olha e diz: eu acho que eu não sou mais o mesmo, de verdade, porque eu tinha uns negocinhos dentro de mim que era uma ganânciazinha terrível. Procurei hoje de manhã e não encontrei. Aí portais vão se abrindo, portais de autoridade, legitimidade, da qual você vai caminhando e vai entendendo que o apontamento do fim diz que ruas são de ouro, não pela ostentação, mas ruas são de ouro pelo que pouco importa, porque ouro é consequência de relacionamento com Deus. Ouro não é objetivo da caminhada com Ele. Então, caminhar sobre tesouros, sobre riquezas, não é errado. Errado é você caminhar para servir esse mecanismo. Mais cedo ou mais tarde você se perde. Quando você tira os olhos de Jesus, aquilo que você está fazendo talvez se torne uma metodologia. Não, pastor, eu entendi desse jeito aqui. Mas você entendeu olhando para Jesus? Ou procurando equilibrar o mundo à sua volta para servir Ele da melhor maneira que você entende? Porque quando você olha para Jesus e você não tira os olhos dele, tudo aquilo que está acontecendo à sua volta são reflexos do que você está enxergando nele. Então nenhuma teologia ou metodologia se afirma, porque Jesus está acima de tudo isso. Olhar para Ele, ser iluminado, é compreender que o brilho dele passou a existir em você, e você comunicando essa grandeza, faz com que nenhuma área da sua vida viva em trevas. E de trevas, esse lugar já não combina mais nem comigo e nem com você, irmão. Vamos para um novo estágio, vamos para um novo tempo, vamos viver novas coisas. E toda essa novidade está em Cristo, que continua sendo o mesmo em todo o tempo da história. A sua natureza, ela é definida pela promessa de Deus. Tudo aquilo que você vive, o que você faz, a sua história, elas encontram nessa promessa testemunho. Então eu acho que tudo que você está fazendo, agora você intensifica e canaliza isso: Senhor, que eu glorifique o teu nome com a minha vida. E aí você vai ver que grandes coisas passam a acontecer. E você glorificando o nome de Jesus por aquilo que decidiu viver, é uma consequência. Você precisa buscar o testemunho como evidência de Deus na sua vida. E acredite, tem horas que coisas não tão boas aparecem. Mas por elas aparecerem, nem por isso eu vou deixar de testemunhar. Você sabe lá nos Salmos que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei.
é aquela Bíblia católica mais aberta, né? Que fica naquela página. Todas as outras estão intactas, aquela ali já está desbotadinha já. Você já parou para pensar que é uma manifestação num cenário horrível? Num cenário difícil? Vale de sombra e morte como um cenário perfeito para você ser levantado? Olha que maravilha! É Deus te levantando no meio da tribulação. Olha que interessante. Vou viver uma vida com o Senhor. E eu sei que a eternidade está aí, né? Está às portas. A eternidade é nossa, irmão, é nossa, está tudo dominado. E na eternidade as promessas de Deus são: não haverá mais dor, não é mesmo? Não haverá mais lágrimas. A gente lembra aquela da Voz da Verdade, você não conhece, é novinho, você não conhece a Voz da Verdade. Nós ia cantar aquela. É mesmo? Estamos juntos, mano. É só música de igreja de parede preta, né? Eu tô sabendo. Além do rio azul. Conhece essa, não? As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. É doideira essa música, né? Aí na eternidade você vai viver isso. É isso mesmo. Agora, e aqui, pastor? Aqui tem hora que a dor vem e provoca a gente de uma maneira absurda. Olhar isso é dizer: poxa, eu vou viver por aquilo que será. Não. Se na eternidade você vai glorificar a Ele sem esses elementos de pressão, olha o nível da autoridade que a sua vida encontra aqui agora, adorando ao Senhor em meio a tribulações, em meio a lágrimas, em meio a choro, em meio a desespero. Se você vai fazer isso lá de qualquer maneira, adorando e glorificando o nome dEle, imagina aqui debaixo de pressão, você tem a oportunidade de glorificá-lo, independente de circunstâncias. Lá na frente elas vão ser neutralizadas e a gente vai cantar essa música inteirinha, vai ser linda. Mas aqui você tem um elemento, um cenário desfavorável, mas que se eleva de nível, porque a luz de Jesus brilhando em você estabelece um novo patamar de autoridade por aquilo que você ministra. Pastor, mas eu não sou ministro, ministro é o Senhor. Somos ministros do Evangelho, vivemos Cristo, e nesse caminho vamos comunicando a sua autoridade. E esse nível dessa revelação de Deus, que é a autoridade, ou seja, a expansão do ministério, ele é liberado sobre nós conforme a nossa capacidade de vivermos no mistério. Aquilo que o Senhor revela a nós é revelado, mas ainda existe uma parcela de mistério que nós precisamos confiar, que não está sob o nosso domínio. Obediência é algo terrível, porque é um resultado além do que eu posso dominar. É uma direção além do que eu posso compreender. E o Senhor pega todo esse verdadeiro patrimônio da fé e confia a gente, dizendo o seguinte: ó, quanto mais você aprender a viver no mistério, na profundidade, mais revelação você vai ter. Porque sujeição não é pelo que a cartilha diz, mas é pelo que o Espírito diz às igrejas, pelo que o Senhor comunica na sua clareza, nos direcionando, nos apontando, dizendo: bora, vamos em frente, vamos viver isso, bora acreditar, bora continuar, bora estabelecer níveis de autoridade, altares de adoração, lugares de proclamação da palavra, vida nos lares, através dos pequenos grupos. E glória a Deus, né, Murilo? A gente essa semana,
Vamos ter algumas conversas e já dando outros passos sobre o que aconteceu no treinamento dos PGs, e isso vai tomando forma, e logo estaremos nos lares, nos movendo com leveza, mas com autoridade, com intrepidez, transformando a vida das pessoas de uma maneira prática, com muita responsabilidade, confiando no mistério de Deus, para que a sua revelação seja uma realidade. No meio disso, nós compreendemos que às vezes nos fechamos por causa da dureza do coração. E a dureza do coração, ela é quase que um manifesto explícito, dizendo: eu não me relaciono com o Senhor porque o Senhor não fez, ou porque o Senhor deveria ter feito, ou porque deveria ser feito de outra forma. A gente se fecha. E você sabia que isso é um sintoma de orfandade? Isso é um sintoma de falta de paternidade na vida. Porque órfãos, filhos criados sem pai, sempre estão debatendo o assunto do quanto são aceitos ou rejeitados. Filhos que permeiam nas opiniões dos outros, procurando aceitação em grupos, porque querem ser aceitos, e entendem nessa aceitação um lugar de autoridade e legitimidade. Eu falo isso porque eu perdi meu pai aos 10 anos. Eu não estou falando isso porque eu li numa apostila, e agora eu vou ministrar a apostila para você. Não, eu falo nisso porque se eu não prestar atenção em mim, tem horas que eu estou reivindicando aquilo que a ausência de uma paternidade em determinado momento na minha vida significou nas minhas decisões, nas minhas emoções, gerando despejos na vida de outros, totalmente desnecessário. Pastor, mas quando a gente é curado, a gente não pode transitar nisso, então o senhor é uma pessoa doente, o senhor não pode falar sobre esse assunto. Não, eu só estou falando isso para você lembrar que eu sou gente. E se você já é um ser espiritual tão elevado, depois você me explica. Porque quanto mais eu me percebo, mais eu entendo quais são os gatilhos que me tiram do eixo, e mais eu vou neutralizando isso. É como se o Israel que foi batizado dia 1º de maio de 1997, de vez em quando o desgraçado ressuscita, e não era para ressuscitar. Parece aquele filme do Exorcista, assim, levanta com a cabeça girando e cuspindo sangue. Digo, ô, perturbado. Carência. Aí eu vou aferindo isso. Será que eu estou chateado por causa das minhas carências ou efetivamente pelo que aconteceu? Um coração duro se relaciona com Deus dessa forma. Deus bom é da denominação tal, porque lá Deus bom é o Deus que atende minha listinha do iFood. Só vou lá no carrinho, passo o cartão e 15 minutos está em casa. Sabe qual é o Deus bom? É o único Deus que não precisa ficar dando satisfação para mim e para você, que toma a gente pela mão, chama de filho e diz bora, e a gente aprende a confiar e diz bora, é nóis, estou com o Senhor aí, se der com o Senhor, dá comigo. Ele dá uma risadinha e diz beleza, vamos embora. Está se sentindo o cooperador da obra. Sem o Israel Valtric, o Senhor não é nada em São Paulo. Olha só, que maduro que ele é. Se a gente não constrói nada, a gente só coopera com o Senhor. A gente precisa entender que está tudo nele. A referência da família perfeita que você precisa está em Jesus. A referência da prosperidade, do cuidado, do zelo, de tantas responsabilidades que você precisa corresponder amanhã, essa semana, está chegando o final do ano, está em Jesus. Agora, estender a mão e se deixar ser conduzido, estabelece esse nível de mistério que o Pai está fazendo, eu me decido fazer parte, eu me deixo fazer parte,
Ele vai me conduzindo e eu vou indo. E logo tudo vai sendo revelado, segundo a minha medida, segundo aquele que Ele tem para mim. Não permita que a dureza do coração sobre eventos, episódios específicos da vida roubem de você a inocência de caminhar sendo conduzido pela mão. Porque é o Senhor quem está nos conduzindo, amém? Não tenha medo de viver isso. Viva isso com uma autoridade. Viva isso com autoridade. É aquela oração. O Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai me conduzir. Se eu cheguei até esse estágio da vida, daqui para frente, o Senhor vai me levar. Se eu vim até aqui, eu não quero me perder em doutrinas agora, eu quero mergulhar mais nisso. Ou seja, eu quero me comprometer intimamente e ao mesmo tempo poder desfrutar disso, pastor Michael. Porque às vezes a gente se compromete com uma coisa e a vida vira uma tribulação. Não é para ser assim. É quanto mais comprometido, mais convicto. Quanto mais convicto, mais leve. Não, pastor, não é isso que a gente aprendeu na igreja dos crentes, não. Jesus não disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos atribularei. É assim que está escrito na Bíblia, irmão. Bora viver no Senhor ao tempo e a estação de todas as coisas. E no tempo e na estação, você vai encontrar tudo o que você precisa, sem nenhum tipo de reservas. Porque afinal de contas, você nasceu para Ele. O pastor Felipe Vilela está fazendo um movimento lá no meu evangelho interessante. Os haters de internet ficam tudo endemoniados. Blasfêmia. Ele está falando às terças-feiras sobre o Deus que não existe. O nome da campanha da vitória é Deus não existe. Vocês já viram isso? E encher a igreja, pastor Michael. Nós vamos anotar aqui. Vou ali na igreja dos ateus. E essa é uma definição interessante, porque se nós fomos criados para Ele, é porque em algum momento a gente não existia. A gente foi criado. Sabe por que Deus não existe? Porque existir passa pelo detalhe de em algum momento ter sido criado. Então, de verdade, Deus não existe. Ele é. E se Deus é, eu e você fomos criados. A gente faz parte disso. Viver longe disso é viver deslocado. Viver deslocado é viver arrebentado. Viver arrebentado não combina comigo e com você. Olha só. Se quiser anotar isso, você anota, depois está no YouTube. Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Está registrado lá tudo que eu estou falando aqui. Preste atenção nisso. Se você não estiver na batalha para a qual nasceu, se você não estiver guerreando, batalhando a guerra na qual você nasceu, enfrentará um desafio para o qual não tem a habilidade necessária. Se você está fora do eixo que Deus tem para a tua vida, é por isso que você está sofrendo tanto com algo que você está buscando se armar, buscando se afirmar e não está conseguindo. Você literalmente está apanhando, porque deveria, de uma maneira muito simples, retroceder 1, 2 passos, pensar em tudo que você recebeu do Senhor no teu roteirinho. Meu Deus, uma passagem. Você olhar o roteirinho que Deus te deu e conferir com o seu. O nome disso é conferência. É conferência. É você pegar o que o Senhor disse e o que você quer afirmar. Remover disso todas as suas carências, que às vezes te faz tomar decisão só de birra. Tirar todos os filtros, os absurdos que você definiu que minha vida é assim. Não, não é não.
tua vida é o que o Senhor disse. E aí você começa a sair do monte de guerra que não era para você estar lutando, não. Não tem nada a ver com você, não. Você é o cara da funda, né? do estilingue e da pedra. Está querendo lutar de metralhadora. Você é alguém com autoridade de Deus para estabelecer altares, níveis em oração. E está querendo se meter a fazer outra coisa que não é. Nome no cartaz a gente resolve com Photoshop. A autoridade é o tempo que vai dizer se é o nome no cartaz ou a autoridade do que está fazendo. Eu vou repetir essa frase. Se você está militando guerras que não são suas, em algum momento você vai tomar um couro, porque você está lutando uma batalha totalmente desaparelhado. Você não foi feito para isso, não. Agora, daí vem uma definição extraordinária, e eu já encaminho para o fim. Você sabia que todos nós temos o mesmo chamado? Todos nós temos o mesmo chamado. Não tem diferença, não. Eu tenho o mesmo chamado que você tem o mesmo chamado que eu. A Escritura diz que Deus faz o fim desde o começo. E o Senhor sempre teve esse chamamento, esse convite, para estar perto. Não estabeleça nenhum tipo de movimentação sem compreender que o chamado nosso é o mesmo, para estar com Ele. Depois que a gente está com Ele, vocação, ministério, tudo aquilo que você vai fazer vai encontrar o seu lugar, fica tranquilo. Agora, estar com Ele é a base. Por que muitas instituições se perdem no caminho relacional, fazendo com que pessoas sofram efetivamente? Porque estabelece o serviço antes do relacionamento. Estabelecer o serviço antes do relacionamento é uma responsabilidade absurda. E será julgada por isso, aos líderes dessa nação. Agora, quando há o relacionamento com o Senhor, há instrução para isso. Logo o serviço se torna uma consequência, uma ferramenta habilidosa na mão de um bom artesão, de um bom guerreiro, de um bom profissional, de um bom vocacionado, vamos colocar assim. É algo maravilhoso. Na mão de outra pessoa é algo terrível. É como um carro. Na mão de um bom motorista, uma excelente ferramenta. Na mão de um mau motorista, é uma ferramenta terrível. Não só pelo descuido, meio fio, multa, não é isso. Eu estou falando que pode se tornar uma arma para matar alguém. Que em nome de Jesus, a gente possa discernir esses dias, compreendendo esse clamor, esse anseio maranata. Compreendendo que a base da nossa vida é o relacionamento com Deus. E se nós temos esse relacionamento com Deus, todo o resto acontece. Não tenha medo de estender a mão e se permitir ser conduzido, porque o Senhor vai te nutrir, te trazer clareza, vai trazer clareza sobre assuntos delicados, vai trazer clareza sobre posicionamentos, vai trazer clareza sobre tantas coisas, tantas perguntas que você tem tido. Agora só não insista no que não é, dedique-se ao que é. Pastor, mas e o que é? Bora descobrir junto. Você está com dificuldade nisso? A gente está aqui para te ajudar. Quando a gente fala de discipulado, pedrinha por pedrinha, semana após semana. Quando a gente fala de oração, amanhã, 20 horas, nós vamos estar aqui orando, buscando direção, engrandecendo o nome do Senhor, buscando diretivas, declarando palavras proféticas. Irmãos, são inúmeros testemunhos que acontecem a partir disso. E a vida da igreja, pastor, é inevitável, só cresce, só aumenta, pelo que temos de expectativas e pelo que decidimos viver no Senhor. E eu só falo isso para te provocar um pouquinho.
É tempo de você deixar de viver só por aquilo que você vê e começar a viver pelo que você não está vendo. Aí você pode chamar de obediência. Aí você pode chamar de fé. E aí você vai ver os céus abertos. E tudo vai ficar claro. E você já não vai mais andar perdido de um lado para o outro, procurando ventos de doutrinas e confundido por muitas vozes. Porque a voz do Senhor se tornou suficiente na sua caminhada. Vamos nos colocar em pé nesse momento? Eu tenho fome, eu Tenho sede de ti. Essa é a nossa canção. e De aprender de ti. que é manso e humilde. Jesus é o nosso objetivo, irmãos. Que um minuto aqui Vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Eu tenho sede, como um deserto por água. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. E como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. 'Ei, 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 '
ser.
que eu não sei. Te levo comigo, amado. Por onde eu vou, te levo comigo, amado. Eu te levo por onde eu vou. Comigo, amado. Por onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Essa convicção tem que se manifestar na sua vida, tem que se manifestar na sua casa, em todos os dias. Ah, pastor, são muitas águas. A segurança do Senhor é infinitamente maior do que qualquer presságio de destruição. A segurança do Senhor é infinitamente maior do que qualquer presságio, do que qualquer mau presságio. A segurança do Senhor é infinitamente maior do que qualquer mau presságio. Receba isso na sua vida, meu irmão. Receba isso na sua casa. Receba isso na sua história. Não oscile mais, não. Viva a verdade do Evangelho. Viva a verdade do Reino. Viva a verdade de Jesus na sua vida. Convicção. Convicção. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. pra onde eu vou sem você? Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Se igrejas não estão orando por Israel, tem alguma coisa errada. Se olham para Cristo, olham para o Senhor e não intercedem, é porque não entenderam que é tudo uma coisa só. Pastor, então o senhor é do quipá, do talite, da bandeira, da menorá? Não, não sou não. Nunca fui. Nunca vou ser. Mas eu também não sou isentão, irmão.
Tem um judeu sentado à destra de Deus nesse exato momento. Você sabia que nos presságios do fim é o ciúme deles para com a gente, os gentios, por causa do nível de revelação, daquilo que só a letra por si só não foi suficiente, mas pelo Espírito, como lemos em Efésios 2, se encontrou acesso à realidade, e a realidade é Jesus. Não sobra nada sem ter de amor, tu sabes tudo. E preciso contigo. Senhor, como igreja nós oramos por Israel. Nós oramos pelo Estado de Israel, especificamente. Nós oramos para que a Tua glória encha aquele território, para que a Tua glória encha aquelas pessoas, para que o Teu Espírito venha e tome forma em tudo que diz respeito, porque é ali que o Senhor vai voltar, é ali onde o Senhor vai pisar. É ali onde todo olho verá e todo joelho se dobrará. É a partir dali que uma expressão global, uma nova ordem mundial se estabelecerá. A partir do governo do Messias, a partir do governo de Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todo olho verá. Nós oramos, Senhor. Maranata, ora vem. Ora vem, ora vem, ora vem, que se intensifiquem os teus sinais, se intensifiquem os teus sinais, a oração dos santos, a oração dos santos, a oração dos santos, a tua palavra se cumprindo todos os dias, o evangelho do reino sendo pregado. E a gente sendo consertado, lavados e remidos. E onde eu for, eu te levo comigo, amado. E onde eu for, pastor, mas o senhor não vai orar pela Palestina? Eu oro pela soberania de Deus. E a soberania de Deus sempre transborda, abençoando tudo aquilo que está em volta. Sabe o que significa Palestina? Ela vem de Filistim ou de Filisteu, que numa tradução simples significa invasor. Gregos que desceram ali na orla e chamaram aquele lugar de seu, porque perderam uma guerra na Grécia. Homens que você vê na Bíblia falando de Israel e Filisteu o tempo todo. Irmão, tem alguma coisa de Deus nisso? Não por briga de território, eu sei que o Senhor está. Mas compreenda que Palestina, como dizem que existia antes de existir Israel, foi só uma forma de neutralizar na história a Judeia. Porque o Estado de Israel só passou a existir a partir de 1948. Antes de existir Palestina como país, era a Judeia. Você lembra? E sereis minhas testemunhas tanto quanto até os confins da terra. Não existia Estado de Israel, mas a soberania de um povo, sim, muito antes de Palestina.
E só para ficar a confusãozinha aqui no ar, quem deu o nome de Palestina foi um imperador romano chamado Adriano. Só para dizer, é com esse povo que vocês lutavam bastante, então esse vai ficar o nome agora, da Judéia. Risca a Judéia do mapa, não existe mais. Foi por isso que em 1893 teve uma reunião em Viena, num movimento chamado sionismo, que em 1897 se afirmou então em Frankfurt, na Alemanha, como um movimento voltado para que aquela terra que estava com pouca gente morando, com quase ninguém, sem identidade, fosse então declarado o Estado de Israel. De um caminho de mais de 50 anos até 1948, militando na Europa, principalmente no norte da Europa, reivindicando um território como seu, para que de fato voltasse a ser o que era, antes de haver a diáspora, ou seja, aquilo que os expandiu e os espalhou por todo o mundo. Então esquece tudo isso que eu te falei. Só lembra de criança decapitada, mulher estuprada e gente achando que isso é argumento para vencer alguma coisa. Talvez a história, a geografia não sirva de nada. Pelo que a gente ora então, pastor? Para que ele volte. Aí toda a geopolítica se faz desnecessária, toda a aliança global cai por terra. A ONU, aquele antro do inferno, vai se implodir em nome de Jesus, porque haverá um rei, e esse rei governará toda a terra. Então é Jesusinho, paz e amor. Então não, irmão, vai governar. E Apocalipse diz que o seu manto tinha sangue, e o sangue do manto não é o sangue da cruz. Ele vai impor. E quando ele impor, vai haver uma crise de consciência, porque todo mundo acha que Jesus é o Buda. Jesus é um Deus hindu. É o Senhor de toda a terra, irmão. E aqueles homens, eles vão ver o Messias. Se você perguntar para ambos se eles estão esperando, eles estão. E quando verem Jesus, até o calendário romano cai por terra, porque um novo céu e uma nova terra se estabelecerão sobre fundamentos que vão perdurar muito além do que a gente pode compreender. Levante suas mãos para os céus.